Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar a presidente da Associação Objeto Brasil, Joyce Jopter Leal. É um prazer recebê-la aqui, Joyce. Eu também estou muito contente de estar aqui para poder falar num programa dessa avenida, que é uma das avenidas mais importantes, se não a mais importante do Brasil, e muito conhecida também lá fora, né? Claro. É a nossa Quinta Avenida, né? O nosso Champs-Élysées. É bem interessante. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, Joyce. E eu gostaria de começar o programa, justamente, a gente falou sobre a sua associação, né, Objeto Brasil. Eu queria começar falando um pouquinho sobre design. Como é que o design, ele entrou na sua vida? Olha, entrou muito cedo e foi entrando de mansinho e meio que sem querer. É muito interessante como a vida vai te levando para as coisas. Eu comecei, os meus primeiros trabalhos foram com 3 grandes designers. O Ernesto Auner, na Mobilínia, isso no Rio de Janeiro, eu sou garota de Ipanema. Depois o Michel Arnaud, da Mobília Contemporânea, depois o Sérgio Rodrigues. De lá eu acabei indo para Milão, fiquei 6 anos em Milão, onde eu trabalhei no Itamaraty e era na promoção comercial para produtos brasileiros. Ou seja, na verdade você desenvolvia produtos brasileiros para fora, para o mercado lá de fora, é isso? Com esses 3 designers e arquitetos, eu trabalhava na área de marketing e comercial desses 3 designers, né? O Sérgio Rodrigues faleceu recentemente, mas é o primeiro designer ícone, grandes, né? Prêmios internacionais. Foi um privilégio trabalhar com ele. E foi interessante esse percurso de ir para fora depois, porque eu pude olhar o produto brasileiro com o olhar de estrangeiro. De quem está, né, fora. Porque, às vezes, aqui, quando a gente fica no mercado interno, a gente não tem muita ideia do que as pessoas lá fora, de que forma elas olham, elas pensam, né, elas visualizam os nossos objetos. Tem uma questão do imaginário, né? Ainda hoje pensam muito no Brasil, o Brasil Carmen Miranda, mas ao mesmo tempo o Brasil de poncho e sombreiro. Então é muito interessante como o Brasil está no imaginário no exterior. Mas essa experiência, Alessandra, ela foi muito interessante para mim, porque eu pude ver os problemas que nós tínhamos e ver que o design era fundamental para a gente ocupar um espaço lá fora. E aí eu tive o privilégio de ter um convite, quando eu volto para o Brasil, de ser convidada para montar e implantar o núcleo de desenho industrial na Fiesp. E quem me convida? O José Mindlin, que é também uma figura extraordinária e uma referência, né, na área cultural, na área empresarial, industrial. Que junto com o Dilson Funaro e o Luiz Vilares, então tiveram essa ideia de implantar na Fiesp, que é o nosso PIB, a metade quase do nosso PIB. Com certeza, quando a gente fala em indústria, né? Então era um desafio incrível. Ao contar isso, naturalmente as pessoas vão fazendo conta. Eu comecei cedo, mas aí já vem um pouco a minha idade, e que eu não tenho o menor problema de dizer, eu tenho 66 anos. Mas eu me sinto ainda uma menina de 30, isso que é importante, cheia de ideias, querendo fazer 1000 coisas. E os meus amigos falam muito assim: Joyce, quando a gente quer realizar uma coisa, fazer uma coisa, a gente te chama, porque você faz. E isso é verdade. Eu adoro desafios,
E acho que é importante que a gente dê uma contribuição, né, para o nosso país, né? Para quem está próximo, e também faça um equilíbrio trazendo gente mais legal para o mundo. Eu tenho 4 filhos, e que eu digo, eu não sou uma designer de formação, mas eu sou uma ótima incubadeira. E também ajudar as pessoas, porque eu acho que o design é uma referência importante, é um instrumento importante para a melhoria da qualidade de vida, de pensar no bom para todos, pensar que o design ele está no tripé da sustentabilidade econômica para dar lucro. Agora, Joyce, social, eu imagino gerando emprego. Que ainda existem algumas pessoas que não saibam qual que é a definição exata do design. Você poderia contar um pouco mais para a gente? Olha, o design é uma, como é que eu diria? É uma área que deve pensar na criação, no desenvolvimento de produtos que considerem a forma, a função, pense na utilização dos materiais mais adequados e também pensando na questão da sustentabilidade ambiental. Claro. E o foco principal disso é realmente, quando eu falo qualidade de vida, é pensando na ergonomia, proporcionar um móvel, uma cadeira, um conforto que, inclusive, é preventivo de doenças, né? Quando você pensa em algumas profissões que a pessoa fica sentada o dia inteiro, todo, né? Ela precisa estar numa cadeira, né? Agradável. Não só agradável, confortável, e que mas tem uma postura ideal. Exatamente, pro biotipo e para a estrutura, né, física das pessoas. Ou seja, a gente fala em design e também a gente está falando em saúde, né? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. E quando a própria questão, por exemplo, que as pessoas não se atentam, é a questão da iluminotécnica. Quer dizer, a iluminação no trabalho é fundamental, a iluminação confortável, para que a pessoa também não desenvolva problemas na visão. Na visão, claro. Então você tem toda uma história que é simples, mas que também é complexa e que tem que estar no briefing de um produto, né? Então, e essa conversa, ela pode ser muito rica entre o industrial, entre o empresário, porque o design também está na área de serviços, Com né? certeza. Na comunicação visual, na questão da embalagem, o que uma embalagem precisa comunicar, não só através do seu shape, né, através da sua forma, mas também na sua etiqueta, na comunicação visual. Então essa questão desse diálogo é muito rico e muito importante e tem melhorado muito. Isso foi muito o meu desafio quando eu cheguei na Fiesp, porque eu falava de design e as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET e diziam assim, você está sempre com umas coisas muito bonitas, né, Joyce? Eu digo assim, achavam que o design era só para a parte mais estética, né? Exatamente. Que ainda existe essa visão, né? Muito. Quando você fala em design, é uma cadeira, uma poltrona chique, às vezes a preços, né, que exorbitantes, caros, mas a pessoa realmente ela não tem essa outra visão de qual que é realmente a finalidade. Claro que pode ser bonito, pode ser chique, mas não é só isso, né, Joyce? Não é só isso e não é só o belo. Agora, tem umas coisas interessantes, porque assim, a gente foca muito, quando fala em design, na questão de mobiliário, de luminárias, acessórios. Mas o design tá em tudo. Em todo lugar, né? Tá no nosso sapato, tá na nossa bijuteria, no automóvel, roupas. Nos equipamentos hospitalares, que cada vez a nossa indústria na área hospitalar é excelente. Nós temos polos, né?
na área de fabricação de indústrias para equipamento hospitalar, excelentes e com prêmios no Brasil e no exterior. Então, o design tem essa amplitude e que é muito importante a gente levar essa informação. A cor no design é importante também. Você tem doutorados, por exemplo, na Sorbonne, para você estudar só a cor nos produtos e na comunicação. Claro. Então, é uma coisa realmente de uma riqueza, de uma densidade. Que normalmente as pessoas não têm nem conhecimento, exatamente, né, Joyce? Isso eu acho trágico e a minha militância é essa, de esclarecer o que é o design, como você pode usar o design, como o design é importante para você e para a sua vida, e levar para um lugar pelo qual eu também tenho paixão e vivi muito, que é a Avenida Paulista, né? Claro. A Avenida Paulista é aonde tudo acontece. Tudo acontece. É um microcosmos, né? Tudo acontece por ali. Ali você tem da classe AAA a classe C ou D, e é para eles que é importante levar a mensagem da importância do design. Claro, porque normalmente quando a gente fala em design, a gente acaba achando que são produtos caros, produtos inacessíveis. Exatamente. E na verdade não é isso, né, Não, Joyce? A não, gente de tem jeito muito nenhum. mais do que isso. De que forma que a gente pode hoje, Joyce, aproximar o design do dia a dia das pessoas? Eu acho que essa questão de como levar o design para as pessoas e que ele seja mais acessível é olhar a luminária na Rua da Consolação. Você tem lojas ali, são ruas temáticas, né? Isso também me apaixona muito. Você tem a Paz Leme, você tem a Rua do Gasômetro também, você tem a José Paulino, né, e a gente área consegue, da moda. E a gente consegue encontrar esses produtos? Consegue. Né? A diferença, às vezes, que eu acho de que você não encontrar exatamente, porque nestas lojas que a gente diria que são as mais chiquetosas, elas apresentam de uma outra forma, de uma outra forma, né? Então que você consegue enxergar melhor o produto, visualizar melhor. Quando você vai numa Zé Paulino mudou muito em 20 anos. Hoje você tem escritórios de arquitetos, jovens arquitetos, que foram se instalar ali na região para atender aquele público e aqueles lojistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Viva Design. O que é o Viva Design, Joyce? Olha, há muitos anos eu levava exposições de design para o Conjunto Nacional, que é um centro, é a alma, eu acho, um pouco da Avenida Paulista. A gente não pode negar isso. É um prédio tombado pelo patrimônio, extremamente inovador. É um prédio que tem meio século de existência e que foi extremamente arrojado. E é uma vitrine incrível de sucesso, de ressonância, né, na Avenida Paulista. Então, a uma certa altura, eu tive o convite da doutora Vilma Peramédia para ser curadora de design do Conjunto Nacional, e aí eu criei um projeto, porque é muito importante que as pessoas identifiquem as coisas dentro de um bojo. Né? E aí surge o Viva Design. Surge o Viva Design e durante o mês de agosto, no Conjunto Nacional, ficou dedicado ao design. Então lá nós fazemos uma exposição grande de design, a partir de um prêmio que nós promovemos pela Associação Objeto Brasil, e também outros projetos de design. Tá. Essa exposição, Joyce, é com produtos de quais pessoas? Quem que participa? Como é que ela funciona? Olha, a exposição, nós fazemos convites para empresas participarem. Então, nós já tivemos empresas de vários setores, como também o mês de agosto é um mês que tem a Gift Fair, tem a Paralela Gift, são feiras dedicadas a objetos e acessórios
para casa, e pessoais também, nós tivemos, por exemplo, a participação esse ano. Tinha o Senai Design São Paulo apresentando projetos resultantes do trabalho do setor de design do Senai São Paulo. Olha que interessante. E que vai da área têxtil moda a equipamentos para casa, para cozinha, equipamento hospitalar, equipamentos de segurança. Então, ou seja, é um mercado super abrangente, incrível, né? Tivemos móveis. O ano passado nós fizemos uma homenagem especial para o Sérgio Rodrigues. Tivemos esse ano também jovens designers. Tivemos uma coisa que é genial, que eu acho, porque seriam profissões que estariam sumindo e que não estão. Nós tivemos uma exposição especial da Associação dos Alfaiates e Camiseiros do Estado de São Paulo. Olha que interessante, alfaiataria. Incrível. E que está voltando, né? Porque você pegar um belo blazer bem cortado... É outra coisa, é outra né, coisa. E eles, então, participaram, e foi uma gracinha. Eles fizeram 80 anos esse ano, e foi muito enriquecedor. Eles têm um projeto para jovens aprendizes, e que eles levaram para lá, foi muito interessante. Tivemos também móveis de madeira de reflorestamento da Araucari, que é um trabalho genial, que eu já levei para a Triennália de Milão, já levei para Seul, na Coreia. E eu acho que é interessante, né, Joyce, já que você citou o Conjunto Nacional aqui na nossa avenida, a gente falar do Núcleo de Economia Criativa, né, da própria Associação Paulista Viva, que é extremamente enriquecedor, né, para a nossa cidade. Não, e para as comunidades e para, primeiro, para os artesãos, mas é o artesão que faz numa série mais extensa, eles têm uma capacidade de atendimento à demanda que é muito interessante, e pensando em meio ambiente, porque eles fazem reaproveitamento e reciclagem. Exatamente. E eles transformam em novos produtos, assim como a questão de oferecer esse espaço para comunidades, porque eles fazem isso com o pessoal da PAI, da ACD. Exato, tem várias entidades envolvidas nesse projeto, que é o NEC, que nós chamamos, né? Que é o Núcleo de Economia Criativa, que justamente no Conjunto Nacional tem um lugar para eles poderem vender, expor esses produtos, as peças. E né? É interessante também como a Paulista Viva com a Vilma Peramezza, que é presidente do conselho, né? Eles tiveram resultados que não estava pensado, mas era intuído, de que esse pessoal se organizasse, várias cooperativas ou designers autônomos, artesãos, cooperativas de reciclagem. Exato, eles se juntaram e se organizaram. Hoje eles são um grupo que fazem confraternizações também juntos. A decoração do Natal, que é incrível. É muito legal. Eu acho que o NEC é uma experiência também, é um projeto que precisa ser copiado no bom sentido. Com certeza. Ele é inspirador para que se pense nessa coisa do coletivo. Isso é muito importante, que a gente resgate esse conceito de fazer juntos, de somar, né? Exatamente. Somar é muito importante, não é? Cada um de um lado, as coisas se enfraquecem. Realmente a gente junto é muito mais forte. Com certeza. E aí, Joyce, você estava falando sobre o Viva Design, e aí que surge o Paulista Distrito Design? Pois é, quando nós criamos esse projeto do Viva Design, eu sou ambiciosa, eu sou uma ocupadora de espaços, né? Eu peguei e disse assim, gente, mas eu já morei 25 anos ali no 1313 da Paulista. Peraí, agora, pensa bem se isso se expande para toda a Paulista. E pela região também, né? Exatamente, porque a área de influência da Avenida Paulista é muito grande, né? É muito grande. Você pensa, nós temos lá
4 linhas do metrô. Nós temos 4 universidades. Tem vários museus. Teatros, museus, cinemas, shoppings. São shoppings. Só a Avenida Paulista já é uma cidade. É verdade. E lá é o grande palco para ressoar ideias, protestos, convergências. Porque se propaga por outros lugares, Exatamente. né? Nós temos também inúmeros estrangeiros que visitam a Paulista, vêm a negócios, né, Claro, Joyce? é muito interessante. E aí, como o meu negócio é assim, design, e ali já é um palco fantástico, eu digo assim, não, eu vou expandir. E aí, com muita generosidade, a Paulista Viva, de partida, absorveu e achou o máximo, e nós, a partir desse ano, vamos começar a ter ações de design, e sempre assim, é um binômio, design e inclusão, design acessibilidade, certo. Design sustentabilidade ambiental. Queremos fazer uma série de ações, estamos conversando não só com quem está na própria Avenida Paulista, mas também exatamente no seu entorno. Então, esse Paulista Distrito Design vai pensar também em música, vai pensar na gastronomia. Nós já fizemos 4 domingos com jovens chefes e com chefes, vamos dizer, inusitados, que acaba que a gente não consegue visitar, né? São coisas mais rebuscadas, que eu diria, até sofisticadas, mas assim, o riconcito com ceviche na Rua Aurora, você acaba não indo, porque a gente sai é lá no centro, você quer ficar pelos jardins, né? Comida de camarões, africana, que é uma comida maravilhosa. Isso para que as pessoas elas possam também desfrutar outros paladares, né? Conhecer. Claro. E outras culturas a gente também exatamente. Conhece através da gastronomia, né? Não tem a menor dúvida. Então tem essa generosidade que a Avenida Paulista oferece, e oferece para o Brasil, né? São Paulo é uma cidade muito generosa, porque se você vem para cá, se você quer trabalhar, você consegue espaço de trabalho e você ganha dinheiro e você realiza seus sonhos. E a Avenida Paulista nisso, né, essa generosidade, o Réveillon com os fogos. Começa que a Avenida Paulista foi, acho que a primeira avenida no Brasil a ter um projeto sofisticadíssimo de sinalização feito pelo escritório do Calduro e Martino, que tinha toda a sinalização, uma coisa mega de ponta, referência mundial na questão de urbanismo. Então já começa por aí a minha paixão, porque qualquer coisa que tenha design eu já estou apaixonada a priori. Mas eu tenho uma história assim, fiquei na Fiesp, foram anos muito felizes, eu pude realizar muita coisa, com a minha idade eu posso ser imodesta. Tudo de design que tem hoje no Brasil passou pela Avenida Paulista, pelo nosso trabalho. Nós trouxemos os maiores designers do mundo inteiro. Quando começou-se a falar o nosso metrô tal, eu trouxe o designer que fez a sinalização do metrô de Milão, o Rodolfo Bonetto. Nós trouxemos, assim, se falava muito do design no Japão na década de 80, trouxemos todas as correntes, todas as linhas de design do Japão, e vai por aí afora. Quer dizer, e a Paulista abrigava isso, né, ali na Fiesp. Eu caminhava muito por ali. Você conseguiu usufruir a avenida, muito, né? Os meus 3 filhos, os últimos filhos que eu tive, eu fiquei grávida e ali na Paulista, então dava para dar uma caminhada, porque a vida de executiva é muito sedentária, mas aí eu saía para caminhar. É ótimo para caminhar. A Paulista é maravilhosa, né? E o que tem ali em volta também de restaurantes, de academias, uma delícia, os cinemas, né? Era também interessante porque
nós, uma época, o Mindlin convida o Ricardo Semler para ser um dos diretores, e o Ricardo tinha 25 anos. Então nós fizemos uma revolução também dentro da Fiesp. E viraram cases, isso virou case nos livros que ele fez. E também nós tínhamos assim, como tinham cinemas perto, tinha a equipe de assessores. Primeiro a gente instituiu um casual day, que agora é moda, sexta-feira. Mas casual day era qualquer dia. Se a gente tinha que fazer um projeto grande, e nós tínhamos convênio com o Banco Mundial, o Banco Interamericano, eu dizia assim, fulano, você tem que fazer esse projeto. Então é o seguinte, fica em casa amanhã o dia inteiro para pensar, porque você, para criar, você precisa ter um tempo. É verdade. E aí eles iam, bom, isso é um escândalo na Fiesp, porque aí tinha a folha de ponto e não sei o que lá, bom. Era completamente contrário do que normalmente as pessoas não era aquela coisa careta, era a gente implodir as regras. Mas isso foi muito legal. Mas isso remete a uma coisa que nós estávamos conversando agora há pouco, que é a questão da economia criativa, né? O criativo precisa liberdade para criar, ele precisa de um espaço para poder pensar, para poder elaborar. Isso a Avenida Paulista oferece, né? Nossa, é um máximo, né? Bom, Joyce, o nosso papo está ótimo aqui, mas infelizmente nosso tempo já está acabando. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas? Olha, a minha mensagem é o seguinte, design é o máximo, design melhora a sua vida e, mais do que tudo, o design é essa ferramenta fundamental para os empresários, para a indústria, comércio, serviços, que vai gerar lucro. Com isso, ele vai empregar mais pessoas, vai empregar você ou seu filho. A cadeia de valor do design é enorme, é muito rica, vai dos materiais até a prateleira das lojas. Então é assim, olha, design é tudo. Obrigada pela sua presença, viu, Joyce? E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados, escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.